Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 19 de abril, e hoje nós temos duas datas comemorativas: o Dia do Exército e o Dia dos Povos Indígenas. A gente vai mostrar uma atividade diferente, alusiva ao mês Guarani, que aconteceu aqui em Cachoeira do Sul. Integrantes das 3 aldeias do município participaram deste encontro. No interior de Cachoeira, moradores cobram a construção de uma ponte na localidade de Palmas. A estrutura caiu no início do mês, mas até agora o poder público não deu nenhuma previsão para a obra. A gente tem que levar a soja para a cooperativa, aí tem que fazer uma baita de uma volta. O transporte escolar também está sendo prejudicado, porque aí o motorista tem que fazer uma baita de uma volta. Infelizmente, o Rio Grande do Sul registra um número recorde de mortes causadas pela dengue. Já são 78 casos só neste ano. Um perfil divulgado ontem revela que a maioria das pessoas tinha 60 anos ou mais. Tem ainda a participação do veterinário Edson Salomão. O tema de hoje é um problema bastante comum e grave. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre hérnias em animais de estimação. E como sempre, sexta-feira o NT Sul traz um resumo do que aconteceu fora do país. As altas temperaturas dos oceanos têm causado muitos danos. Só na Austrália, mais de 70% dos corais já foram afetados. O Brasil nunca teve tantos médicos. São 575.930 profissionais ativos. Só que ter mais médicos não significa ter atendimento disponível para a população. A Helena Caetano traz esse assunto para a gente. Ela conversou com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade. E você que está nos acompanhando nesta sexta-feira, está aí do outro lado da telinha, tem notícia para contar? Então faz o NT Sul juntinho comigo. Nosso WhatsApp está à sua disposição, viu? 51997697129. Tem live também em facebook.com/TV Cachoeira e em nosso canal do YouTube. É só comentar que eu leio a sua mensagem por aqui. O NT Sul desta sexta-feira já está no ar. E hoje é Dia dos Povos Indígenas. Durante a semana, a 24ª Coordenadoria Regional de Educação realizou uma atividade diferente, alusiva ao mês Guarani. O Conversas Culturais trouxe à sede da entidade lideranças e representantes das 3 aldeias de Cachoeira do Sul para um dia de encontros, muito aprendizado e compartilhamento da cultura deles. Na parte da manhã, o encontro foi com a equipe da coordenadoria e à tarde com estudantes e supervisores de escolas estaduais. Aqui no hall de entrada da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, uma amostra pequena do artesanato produzido nas 3 aldeias guaranis aqui de Cachoeira do Sul. Durante esse dia, além do artesanato, como mostra, também muita troca de conhecimentos, momento em que os indígenas saem do seu meio e trazem para cada um dos presentes neste encontro muito conhecimento e muita história até então desconhecida. A Secretaria de Educação, ela tem uma preocupação bem grande com essa relação do ERER, que é a educação para as relações étnico-raciais. E os povos indígenas estão nesse contexto aí, e eles são os nossos povos originários. Então, eles têm muito a nos ensinar dentro da sua cultura, o respeito pela natureza, o compartilhamento, nada é de um só, é de todos. Nós vemos assim coisas, por exemplo, a gente leva lá material escolar, tá? Nos preocupamos em cada um ter a sua mochila, aquela coisa toda, mas quando chega lá, tudo é compartilhado. E aquilo que não é compartilhado naquele momento é guardado para ser compartilhado depois. Então, é uma visão diferente de mundo, tá? E uma visão muito mais, podemos dizer assim, igualitária para todos. Temos muito que aprender com os povos originários.
E a intenção do aprendizado para alunos e supervisores de 15 escolas estaduais de Cachoeira do Sul aconteceu aos poucos e a partir da apresentação do coral Guarani Itapemirim, formado por crianças e adolescentes. Momento de apreciação e também de registro do que parece apenas uma dança, mas que para os indígenas é exaltação a um canto e passos cultuados e passados de geração em geração. Frente a frente com os estudantes, os professores e os 3 caciques das tribos localizadas junto à BR-153, no Piquiri e também Irapuá, contaram da rotina nas aldeias, onde todos falam guarani e português, mas somente após os 10 anos de idade, o aprendizado da dança e da língua portuguesa é liberado para as crianças. O cacique Roberto da Silva destacou a importância que os indígenas dão ao fato de poderem estudar e aprender. Para muitos da plateia, a novidade foi ouvir de um índio guarani que todo dia é dia do índio e que o 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, não é data de comemoração, mas sim de reflexão e lembrança pelas violências sofridas e pelo preconceito que ainda existe. A fala dos indígenas abriu para os estudantes uma janela de reflexão e também de questionamentos sobre o pouco que sabem e aprenderam sobre os povos originários. Pelo menos na minha escola, os ensinamentos que a gente teve sobre os povos indígenas foram mais passados no prédio. E quando a gente passou, vamos dizer, para o ensino fundamental, foi passado de uma forma diferente. E foi sendo esquecido, querendo ou não. Na escola a gente acaba que aprendendo de uma outra forma diferente, né? Na escola, por exemplo, no pezinho, não sei, eu aprendi que o dia do índio tinha que usar a coroa de pena, pintura na cara e era aquilo, sabe? Que era festança, coisa assim. Quando questionei o professor Arlindo sobre a forma como preparam as novas gerações para manter as tradições e garantir o futuro deles, a resposta veio rápido. Também para os indígenas, o caminho é a educação. Quando a gente fala da nossa luta e da nossa preocupação e preconceito também, a gente fala desde pequeno para os alunos, para o nosso filho, para eles depois crescerem mais e eles lutarem como nós de novo. Essa educação que sempre a gente dá para as crianças e para os jovens, para estudantes, porque tem muitos alunos que estudam fora agora. Então sempre eu falo para ele, vai aprender coisa, mas depois se você aprender muito bem, você tem que defender os povos, seu povo, o nosso povo. Através da educação. Através da educação. Então sempre eu falo que se eles aprenderem para defender o povo, seu povo, depois. Muito bom poder aprender um pouquinho, né, sobre a cultura, sobre as tradições daqueles que habitaram estas terras do nosso país muito antes de nós, né? E a Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeira do Sul também tem atividades especiais em comemoração ao mês Guarani. Uma delas é esta exposição de arte indígena com peças de artesanato. As obras que vocês estão vendo agora aí na tela vão ficar expostas no Museu Edir Lima até o dia 30 de abril, até o fim do mês. A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 11h30 da manhã e das 2 até as 5 horas da tarde. Minha gente, o conteúdo que nós vamos trazer agora, infelizmente, se tornou recorrente no interior de Cachoeira do Sul. A nossa equipe foi até a localidade de Palmas para mostrar a dificuldade dos moradores. Lá, uma ponte caiu, um caminhão carregado de soja tombou e também toda a carga de soja foi perdida. O fato ocorreu no último dia 9 e até o momento o poder público não fez nada. Foi por muito pouco que esse acidente relatado aqui no NT Sul não se tornou uma tragédia. O condutor desse caminhão escapou ileso do sinistro no interior de Cachoeira do Sul. A estrutura da ponte que estava aqui não resistiu e desabou no momento da passagem do veículo. A Dina mora a poucos metros da ponte
e da casa dela foi possível escutar o barulho da estrutura desabando junto com o caminhão. Como eu moro lá em cima, né? O meu marido e quem nos ajuda estavam no galpão e escutaram um estrondo. Aí eles desceram aqui embaixo para ver o que tinha acontecido. E aí eles chegaram, estava o caminhão virado ali. Se preocuparam em primeiro lugar com o motorista. Tentaram atravessar ali para ver se não tinha acontecido nada. Graças a Deus, por causa daquela taquareira ali, ele não se machucou. E aí a gente começou a mandar mensagem para botar na internet, aí avisando os outros para não poder ninguém entrar aqui. Tipo, um caminhão não tem como manobrar aqui, né? A partir desse momento, dezenas de moradores da localidade de Palmas tiveram que alterar as suas rotinas com o bloqueio da estrada desde o último dia 9. Deslocamento para o trabalho e escola aumentaram e o transtorno no escoamento da safra também atingiu os agricultores. Como forma de protesto, a comunidade se reuniu perto da ponte para cobrar uma providência. A chegada já foi complicada com a condição da estrada, que está esquecida pelo poder público. A gente tem que levar a soja para a cooperativa, aí tem que fazer uma baita de uma volta. O transporte escolar também está sendo prejudicado, porque aí o motorista tem que fazer uma baita de uma volta. Um agricultor que ontem passou ali com a máquina, ele deve ter feito uns 10 quilômetros a mais para poder colher a lavoura dele. Então isso tudo acaba em gastos para a gente. A gente não tem estrada e a estrada a gente já está acostumado a não ter. Que a gente mesmo pega e arruma. A gente pega o trator da gente e arruma. E da ponte, não é a primeira vez que isso acontece com a gente mesmo ia arrumar ela, tentar desbarrancar o lado de cá, botar umas pedras, mas com a chuvarada que deu não vai ser possível fazer isso. Mesmo com esse problema, alguns moradores se arriscam. O Luiz desce o barranco diariamente e atravessa o arroio em meio à estrutura da ponte destruída. A improvisação também foi necessária após a queda da ponte. Além disso, alguns foram atingidos com a falta de abastecimento de água e eles tiveram que improvisar, utilizando um cano juntamente com as taquaras para manter esse abastecimento. A nossa sorte é que nós temos o poço, né? E aí não estamos sendo tão prejudicados, mas mesmo assim tem gente que não tem, acaba se prejudicando. E por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que isso acontece. A Rosane recorda em fotos reveladas o grande susto que seu marido passou em 2 de maio de 2012, quando a colheitadeira que ele dirigia acavalou na mesma ponte, após ela ceder de um lado. Outros moradores que estavam presentes no manifesto garantem que esta ponte já ficou nesse estado mais de 5 vezes e somente uma estrutura de concreto para suportar o peso dos caminhões e máquinas agrícolas. Ele se salvou por Deus, porque a máquina ficou sobre a pilastra ali da ponte, né? E aí desde isso a gente reivindica que arrume por baixo da ponte. E aí eles só arrumam a parte de cima, tira um pouco das madeiras podres e deixa. E aqui passa até transporte de crianças, né? Eu não penso só em mim, eu penso em toda a comunidade aqui, né? Que isso, se não fizerem uma ponte de material aqui, porque agora em pleno século XXI, ponte de madeira no interior não dá mais, porque tudo evoluiu na agricultura. Não tem como dizer assim para o agricultor, o agricultor não pode passar ali. Mas onde que o agricultor vai passar? Se ele vive da agricultura e precisa usar a estrada, precisa usar a ponte, como vai fazer daí? Essa é a minha pergunta que fica, né? Os moradores já entraram em contato com a Secretaria de Interior do município. Os servidores estiveram no local para avaliar a situação e apenas colocar uma placa identificando que a ponte caiu. Nenhuma intervenção foi realizada ou prometida para os moradores do entorno. E durante toda essa semana, a nossa produção tentou contato com o secretário do Interior, Alexandre Cassol, para trazer esclarecimentos à população sobre o cronograma adotado para a execução dos trabalhos, mas não fomos atendidos.
Nesta manhã, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou apenas que não há previsão de conserto desta ponte que você viu aí na reportagem, justificando que a Secretaria do Interior está com outras frentes de trabalho nesse momento. E a Secretaria do Interior de Cachoeira do Sul concluiu, no final da tarde de quarta-feira, a obra de recuperação da ponte do Rincão dos Bravos, estrutura que fica em direção à Estrada de Santana. Nos últimos meses, as equipes trabalharam no conserto das pontes nas seguintes localidades: Pinheiros, Santa Bárbara, Tio Vito, Irapuazinho e Pelzer. Nós mudamos de assunto agora. O Rio Grande do Sul registra um número recorde de mortes causadas pela dengue. Já são 78 casos, sendo a grande maioria entre pessoas com 60 anos ou mais. Ontem, a Secretaria Estadual da Saúde publicou nota informativa com detalhes sobre esses casos e também com orientações para a população e também para os profissionais de saúde. Até quinta-feira, dia 18 de abril, o Rio Grande do Sul contabilizou 78 mortes por dengue desde o início do ano. Um número até então inédito. Nota informativa, baseada em dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, aponta o perfil dos óbitos por dengue no estado. Das 78 mortes ocorridas, 73% foi de pessoas com 60 anos ou mais. Foram apontados como sintomas mais frequentes febre em 62% dos casos, dor muscular 58%, dor de cabeça 43% e náuseas em 43% dos casos. As doenças pré-existentes mais citadas foram hipertensão em 56% dos casos, diabetes em 18%, cardiopatia 18%, doença obstrutiva pulmonar em 16%. Também em 16% dos óbitos não houve relato de comorbidades. O levantamento também alerta para os sintomas de evolução para a dengue grave. Entre os 78 óbitos no estado, os sinais mais frequentes foram pulso fraco ou indetectável, extremidades frias, taquicardia e pressão baixa. O levantamento da Secretaria Estadual da Saúde também aponta os principais fatores que podem levar ao óbito por dengue. Alguns são o desconhecimento dos sinais de alarme pela população e profissionais de saúde, procura tardia do paciente pelo serviço de saúde, manejo clínico inadequado, dificuldade de acesso a atendimento, hidratação inadequada ou insuficiente, entre outros. A partir desses dados, a recomendação é, para a população, que conheça e atente mais para os sintomas e aos profissionais de saúde para o tratamento previsto nos protocolos, visto que houve constatação de que muitos desconhecem as práticas em relação ao manejo clínico de casos graves, apesar da presença da dengue no estado desde o ano de 2007. O bairro Santo Antônio, onde mora o maior número de positivados para dengue em Cachoeira do Sul, recebeu o mutirão contra a doença na manhã de ontem. 319 imóveis foram visitados pelas equipes do Departamento de Vigilância em Saúde, que vistoriaram os espaços, orientaram moradores e distribuíram material informativo. Em várias áreas do bairro foram encontrados entulhos e situações adequadas para a formação de criadouros de mosquitos da dengue, que foram inclusive encontrados aí em alguns locais. Nós vamos agora aqui para a nossa tela para conferir esse balanço dessa ação de ontem. Então me acompanha aqui na tela as informações sobre o mutirão da dengue no bairro Santo Antônio, em Cachoeira do Sul. Então, quarteirões percorridos, foram 15 quarteirões no total percorridos aí pelos agentes. Total de imóveis visitados, 319 imóveis. Imóveis vistoriados, 179 com eliminação de focos. Então, quer dizer, tem um número aí bem significativo, né, de imóveis que tinham focos, possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Por isso que a gente deixa sempre o alerta, né? Dá aquela olhada em casa, porque às vezes a gente se acostuma a chegar, a sair, não é? E não presta muita atenção em alguns detalhes e por vezes pode ter ali um criador do mosquito também, como aqui, 179 com eliminação de focos. Então, imóveis fechados, sem acesso, o pessoal bateu na porta, não tinha ninguém, né? 140.
Sem acesso por recusa de moradores, 6. Então, em 6 residências, os moradores não permitiram que os agentes fizessem aí esta vistoria. Então, estas as informações do mutirão da dengue no bairro Santo Antônio, em Cachoeira do Sul. E o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Dengue quer mobilizar as comunidades e envolver os moradores no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Na próxima terça-feira, na sede da UCAB, uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde e o secretário Daniel Rigon têm reunião com lideranças dos bairros para juntos traçarem ações de sensibilização e conscientização entre vizinhos quanto à limpeza de domicílios e também identificação de sintomas e busca de atendimento na rede de saúde. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade. Você sabe que você pode fazer o NT Sul junto com a gente, né? Relatar aquilo que acontece onde você está, contar aí a sua notícia, comentar as reportagens que estão no ar. A gente trouxe hoje essa reportagem, né, mostrando a Ponte da Roseira. E foi uma reportagem que nasceu desse nosso contato com os telespectadores, com os moradores da região, contando o que estava acontecendo. Então, de base aí dessas informações, né, vendo ali a gravidade do fato, a gente desloca uma equipe para acompanhar a situação e trazer as informações detalhadas aqui para a telinha da TV Novo Tempo. Então, se você tem uma sugestão, manda aí para a gente no WhatsApp 51997697129. Assim nós vamos trocando informações aqui todos os dias. Vamos para a tela? Vamos ver quem fala com a gente? Me acompanha aqui. Vamos ver os recadinhos que chegam para a gente por meio do nosso WhatsApp. A Marlene está participando. Quero agradecer ao meu esposo, Gaspar, pelos 44 anos de casamento. Amizade, cumplicidade e muito amor, diz aqui a Marlene. Obrigado, Marlene, pela participação. E um abraço aí para Marlene e também para o Gaspar. Bela foto aí, desfrutando um momento na praia, né? É isso aí. Felicidades aí ao casal. Deus abençoe muito o matrimônio de vocês, viu? Quem mais? Temos mais recadinhos. O Alexandre Freitas. Sou morador do Beco dos Trilhos, no bairro Santo Antônio. E estou pedindo ajuda, pois todos os carros têm dificuldade para passar aqui. Não arrumam as ruas do bairro há anos. Já vi muitos motociclistas caírem nos buracos. Conta aqui o Alexandre Freitas, né? Realmente a rua aí tá bem feia, né? Um desnível grande, muitas pedras soltas ali. E aí, imagina, é uma descida, uma ladeira, né? Então, a pessoa se perder aí, a coisa complica. Então, manutenção muito necessária no Beco dos Trilhos, bairro Santo Antônio. Muito obrigado aqui ao Alexandre pela participação. Quem mais? Temos mais recadinhos. A Neila Maria de Freitas, almoçando com visita, direto de Cascavel e assistindo o NT Sul. Este é o Rafael, que sempre que vem visitar o vovô e a vovó, aproveita para passear no zoológico, que ele adora. Coisa linda! Obrigado, Neila, pela participação. Um abraço aí para o pequeno Rafael. E fica aí, né, o convite também para a nossa audiência. Quem não conhece aí do nosso zoológico municipal em Cachoeira do Sul, é um bom espaço para conhecer, para ter contato com a natureza, espaço que faz ali a recuperação de animais, cuida de animais que não podem ser devolvidos para a natureza, né? Um trabalho muito bacana. Vale a pena conhecer. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência, você pode seguir interagindo com a gente. A seguir, o NT Sul traz um resumo do que aconteceu fora do país. As altas temperaturas dos oceanos têm causado muitos danos. Só na Austrália, mais de 70% dos corais já foram afetados. O Brasil nunca teve tantos médicos, são 575.930 profissionais ativos. Só que ter mais médicos não significa ter atendimento disponível para a população. A Lena Caetano traz esse assunto para a gente. Ela conversou com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade. Tem ainda a participação do veterinário Edson Salomão. O tema de hoje é um problema bastante comum e grave. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre hérnias em animais de estimação. Tudo isso depois dos comerciais, nós já voltamos. Meio-dia e 30, o NT Sul está de volta ao vivo. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente nesta sexta-feira, dia que tem o tempo muito bonito em Cachoeira do Sul. Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo, no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Olha só que maravilha, né? Céu azulzinho aparecendo, poucas nuvens, nuvens fininhas aí e o sol predominando
com a temperatura também agradável. Não sei você de casa, mas para mim essa é a melhor época do ano, né? Com a temperatura bem agradável. Pois bem, o povo está querendo saber aí sobre o fim de semana, né? Como é que fica a previsão. Hoje teve bastante nevoeiro ao amanhecer aqui em Cachoeira do Sul. Passado isso, o sol brilhou, como a gente viu agora há pouquinho. E você vai ver então agora, né, no final de semana, promete ser de tempo firme. Detalhes na previsão. Sexta-feira teve nevoeiro ao amanhecer em Cachoeira do Sul, mas o sol já predomina desde cedo. O dia tem, no geral, tempo firme. Temperatura mínima 14 graus e máxima 26. Sábado tende a ser mais um dia ensolarado no município com poucas nuvens, mínima 13 graus e máxima 27. Domingo, sol entre nuvens, sem chuva, mínima 17 graus e máxima 20. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O perfil seco da atmosfera garante mais um dia ensolarado com grande amplitude térmica no estado gaúcho. No amanhecer, a temperatura na grande maioria das regiões ficou abaixo dos 15 graus, com previsão de gradual aquecimento agora à tarde. No fim de semana, o tempo vai seguir seco com amplas aberturas de sol. A temperatura mínima deve ficar ligeiramente mais alta, com previsão de abafamento no turno das tardes. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 25 graus. Também 25 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Na tarde de ontem, a Prefeitura de Cachoeira do Sul promoveu a concorrência eletrônica para contratar a empresa que vai ser responsável pela obra de revitalização da Praça Honorato de Souza Santos. A melhor proposta foi da Exponencial Engenharia Limitada de Porto Alegre, a mesma empresa que também apresentou o melhor valor para a segunda etapa da Rua Coberta. Para a obra da praça, o valor apresentado foi de quase R$ 335 mil. O projeto de revitalização prevê a construção de um circuito esportivo infantil próprio para bicicletas, 2 canchas de bocha, uma quadra de vôlei e reforço na iluminação do local. Agora o processo segue com a etapa de análise da proposta e da documentação. O prazo de execução vai ser de 4 meses após a assinatura da ordem de serviço. E nós vamos a mais um bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado, a sua participação, aquilo que você também tem a contar aqui na TV Novo Tempo. 51997697129 é o número do WhatsApp para você mandar o seu recado. Então, vamos para a telinha, vamos ver quem fala com a gente. Victor do Carmo participando com a gente de Canoas. A dengue só está com esses índices porque as pessoas são relaxadas, diz aqui o Victor. Faz parte, né, Victor? Infelizmente, as pessoas, muitas delas, pelo que a gente vê aí nesses indicadores de mutirões, as pessoas também não fazem o dever de casa, né? Então, por isso que a gente bate nessa tecla aqui sempre. A gente precisa olhar na nossa própria residência, né? Será que não tem ali um criadouro próprio para o Aedes aegypti? É isso, né? Temos que fazer a nossa parte. Muito bom, obrigado aí pelo recado. Diego de Fraga, ano passado, durante o acolhimento num evento do turismo, utilizamos mensagens de boas-vindas nas línguas dos povos formadores da região, dentre elas a língua Guarani. Muito bom, obrigado Diego pela participação. Hoje é o Dia dos Povos Indígenas, né? Para quem perdeu a reportagem que abriu o NT Sul, daqui a pouquinho no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as nossas plataformas. O telespectador perguntou aqui o seguinte, não tem o nome dele, por que a TV Cachoeira só procura as escolas particulares para fazer as matérias? A gente trouxe aqui essa semana uma reportagem sobre o livro infantil, né, em virtude do Monteiro Lobato, que é o patrono do livro infantil no nosso país, e trouxemos aqui o exemplo de uma escola particular aqui em Cachoeira do Sul. Então o telespectador pergunta, por que a TV Novo Tempo também não traz exemplos de escolas públicas do município, ou então do estado, né, escolas públicas no geral? Olha, a resposta que a gente pode trazer é a seguinte, nós buscamos muitas vezes, né, as escolas públicas aqui do município de Cachoeira do Sul para contar algum projeto, buscamos as assessorias de imprensa também para saber se existe algum projeto em andamento
e muitas vezes nós não conseguimos os retornos adequados para contar essas histórias, esses bons exemplos, né, que possam vir também da educação, do ensino público. O espaço aqui na TV Novo Tempo é democrático e sempre aberto. Aproveito aqui, inclusive, para deixar esse registro, né, até mesmo para as escolas aqui do município. Tem aí um projeto bacana que você gostaria de ver aqui na telinha da TV para fomentar a educação, mostrar aquilo que há de legal também na educação pública? Manda pra gente aí a sugestão. 51997697129 é o número do WhatsApp. Verdade, né, que com as escolas particulares o contato é muito mais acessível, há um processo aí de assessoramento, ao passo que na educação pública a gente tem muita dificuldade, até mesmo para conseguir estabelecer essa comunicação, né, para identificar os projetos e para transformar isso em linguagem audiovisual, né, para trazer essas informações para a telinha. Mas espaço sempre aberto, nosso carinho aqui pela educação pública, que é responsável pela formação da maior parte da nossa população, né? Daqui a pouquinho, mais recados aqui na telinha da TV Novo Tempo. A Grande Barreira de Corais, que fica na Austrália, foi eleita Patrimônio Mundial da Humanidade em 1981 por ser considerada o maior organismo vivo da Terra e abrigar uma enorme biodiversidade de peixes e corais. Só que as altas temperaturas dos oceanos têm causado muitos danos em todo o mundo. Só na Austrália, mais de 70% dos corais já foram afetados. Essa notícia é um dos destaques que você confere agora no quadro Semana pelo Mundo. A Grande Barreira de Corais da Austrália sofre o mais grave branqueamento já registrado e 73% dos recifes estudados apresentam danos. Considerada o maior organismo vivo da Terra, a Grande Barreira de Corais tem 2.300 quilômetros de extensão e abriga uma enorme biodiversidade, com mais de 600 tipos de coral e 1.625 espécies de peixes. Para sobreviver às altas temperaturas, o coral espelha uma alga microscópica. Caso o calor continue, o coral perde a cor e morre. A Austrália já investiu o equivalente a 16 bilhões de reais para melhorar a qualidade da água, reduzir os efeitos da mudança climática e garantir a proteção das espécies. As equipes de emergência trabalharam nesta quinta-feira para retirar milhares de pessoas de uma área remota da Indonésia, após a erupção de um vulcão que obrigou as autoridades a emitirem um alerta de tsunami. A cratera, no norte do país, começou a expelir lava e cinzas na noite de terça-feira. O aeroporto internacional, que fica na cidade de Manado, a 100 quilômetros de distância, foi fechado. As autoridades determinaram uma zona de exclusão ao redor da cratera de 6 quilômetros e alertaram para o risco de tsunami devido à queda de material vulcânico no mar. Atualmente, a Indonésia tem quase 130 vulcões ativos. As chuvas torrenciais incomuns em Dubai provocaram inundações nas modernas rodovias e no aeroporto da cidade. A situação gerou um grande engarrafamento nas rodovias de 6 pistas. A imprensa oficial detalhou que as chuvas estabeleceram um recorde desde 1949, antes da formação dos Emirados em 1971. As autoridades recomendam aos passageiros que não sigam para o aeroporto de Dubai, exceto em casos de extrema necessidade, pois os voos continuam atrasados e outros foram desviados. A fachada principal da antiga Bolsa de Valores de Copenhague desabou na tarde desta quinta-feira. O prédio histórico é um dos mais famosos da capital dinamarquesa. A torre desmoronou enquanto funcionários e cidadãos tentavam resgatar pinturas e artefatos históricos em decorrência de um incêndio que tomou conta da metade do edifício. Os serviços de emergência da Dinamarca disponibilizaram apoios ao longo da estrutura para limitar o risco de novos desabamentos, e as operações com guindastes para retirar as partes que ruíram devem começar nesta sexta. Até o momento, as razões que levaram ao incêndio ainda são desconhecidas. Felizmente, autoridades dinamarquesas informaram que não há registros de feridos.
E agora é hora do quadro do veterinário Edson Salomão aqui no NT Sul. O tema de hoje é um problema bastante comum e bastante grave também, hérnia. Veja como é o diagnóstico e o tratamento da doença. As hérnias são enfermidades muito frequentes em animais de estimação. E atendendo uma sugestão de uma telespectadora, eu vou falar um pouquinho sobre esse problema. O que é a hérnia? A hérnia é o rompimento das fibras, né, da musculatura, que faz com que o conteúdo do abdominal comece a passar pelas fibras e pode entrar numa alça intestinal, a própria gordura que tem no intestino, alças intestinais inteiras, às vezes, conforme a localização da hérnia, já até encontrei a bexiga de um animal, de um cão, numa hérnia perianal. Então existem vários tipos de hérnia. Todas elas são ocasionadas pelo rompimento dessas fibras. Às vezes os animais já têm uma tendência genética de ter esse problema. Então quem tem canil com animais registrados, eles já não colocam em reprodução quando começa a surgir hérnias, né? Porque pode transmitir através da genética. Então a hérnia mais comum é a hérnia umbilical. A começar porque às vezes a mãe, ao cortar a placenta, ela começa a morder, com os dentes ela corta a placenta e às vezes ela corta muito rente e rompe um pouquinho a musculatura e vai se formando bem no umbigo um aumento de volume. Esse aumento de volume geralmente é a gordura, inicialmente é a gordura, mas com o passar do tempo essa hérnia pode ir aumentando e uma alça intestinal. Toda hérnia só pode ser curada através da cirurgia. Então a hérnia mais comum é umbilical, nós temos hérnias internas também, como a hérnia de hiato, nós temos aqui o diafragma, e o diafragma pode dar um problema de romper em cima e ficar o esôfago passando para dentro da cavidade torácica. Nós temos também uma hérnia interna, que a gente não consegue observar, que é a hérnia diafragmática, muito comum em casos de atropelamento, em que nós temos aqui uma musculatura, o diafragma, que separa a região do tórax, do abdômen, ela pode romper, né, e fazer com que o intestino, as vísceras, passem para o tórax. Então tem que ser feita uma cirurgia, já é um caso bem mais grave. O mais comum é a gente observar esses aumentos de volume, que nós temos o aumento de volume umbilical, que é a hérnia mais comum, a hérnia umbilical, nós temos a hérnia inguinal, tem outras hérnias que surgem, às vezes, quando rompe a musculatura através de um acidente, no próprio abdômen, rompeu e saiu, as fibras abriram e saiu alguma víscera, algum órgão ali para dentro, né? E ficou só a pele cobrindo. Também temos a hérnia perianal, é a que dá ao lado do ânus, é uma hérnia bem complicadinha de operar. Nas fêmeas, até o útero pode passar para uma hérnia perianal. Então, nós temos que ficar atentos porque essas hérnias, como eu disse, o tratamento é através de cirurgia. E uma hérnia que fica muito tempo sem ser tratada, sem ser operada, pode fazer com que estrangule. E no momento que ela a musculatura começa a fechar e corta a circulação e aquilo ali pode necrosar e pode o animal vir a óbito. Então as pessoas que têm animais com hérnia devem procurar imediatamente o médico veterinário, quando notar que tem algum caroço diferente, às vezes penso que é tumor e a gente vai examinar, é uma hérnia. Então qualquer aumento de volume anormal, mesmo sendo um abscesso, a pessoa deve procurar ficar atento e levar ao médico veterinário, porque pode ser uma hérnia. E essas hérnias são muito comuns. Então, pessoal, olho no seu animal de estimação.
Vamos dar carinho, boa alimentação, vermífugo, vacinas, e eles trazem uma alegria enorme para a nossa família e para a nossa saúde também. Até a próxima. O Brasil nunca teve tantos médicos como atualmente. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, divulgado no início do mês, são 575.930 profissionais ativos. Mesmo que o Rio Grande do Sul tenha seguido a tendência no aumento do número de profissionais no mercado, o Conselho Regional de Medicina tem restrições e sinaliza preocupação. Ter mais médicos ainda não significa ter atendimento disponível para a população. Confira agora na entrevista da Lena Caetano. Pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Medicina constatou que em todo o Brasil aumentou em muito o número de médicos em atuação, médicos que estão no mercado. Aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos 13 anos, aumentou em 51% o número de profissionais no mercado. Só que existem várias contextualizações com relação a isso. Será que ter médicos disponíveis significa ter disponibilidade de médicos no atendimento? Isso é bom? Isso não é bom? Mais ou menos? Vamos contextualizar isso com o nosso convidado. Conversa conosco a partir de agora o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, do CREMERS, Eduardo Neubar Trindade. Boa tarde, muito bem-vindo ao NT Sul, muito bem-vindo à TV Cachoeira. Muito boa tarde, é um prazer, um privilégio para mim como pessoa física, como médico, mas também como presidente do Conselho Regional de Medicina, estar falando com todos nós telespectadores da TV Cachoeira. Doutora Eduarda, começa esse nosso bate-papo contextualizando um pouquinho para os nossos telespectadores sobre esta pesquisa do Conselho Federal de Medicina, que é uma pesquisa que aponta a demografia médica no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul especificamente, vamos puxar a brasa para o nosso assado aqui, né? No Rio Grande do Sul, nos últimos 13 anos, aumentou, como eu já disse há pouco, 51% a quantidade de médicos. Em 2013, tínhamos 24.716 profissionais na ativa. Agora, em 2014, nós temos 37.368 profissionais, uma média de 3,42 médicos a cada 1.000 pessoas. Então, o que está acontecendo? Esses números são bons? É para a gente comemorar ou, de uma certa forma, a gente tem que pensar um pouquinho mais a respeito? São duas questões. Esses números demonstram o quê? Que nós temos médicos mais que suficientes para atender a sua população. Nós temos uma média muito acima do já preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Inclusive, na região metropolitana da nossa capital, de Porto Alegre, nós temos um número muito superior a isso. Nós temos praticamente 11 médicos para cada 1.000 habitantes. Enquanto que já o número básico, o número mínimo, seria um médico a cada 1.000, nós temos 10 médicos a cada 1.000 habitantes. E para o interior do estado também vale assim, nós temos já um número quase 3 médicos a cada 1.000 habitantes, nós vamos pegar o Rio Grande do Sul inteiro. E esses números demonstram que, de certa forma, para comemorar que nós temos médicos de números suficientes para atender a nossa população, mas nós temos duas preocupações que já levantam aí. Primeira delas, a população acaba não encontrando médicos, mas acaba não encontrando por quê? O gestor, será que contratou de forma adequada? Por que será que esse médico não está conseguindo atender a nossa população? Essa é a primeira questão. E a segunda preocupação, como nós estamos formando muito médicos, nós tivemos um aumento de mais de 50%, em 10 anos, esse aumento exponencial e vertiginoso, nós estamos formando muitos profissionais. Será que nós estamos formando eles de forma adequada? Será que nossos profissionais estão realmente capacitados? Será que a estrutura para a formação deles melhorou? E a gente sabe que isso não melhorou. Nós não tivemos um aumento do parque tecnológico, não tivemos um aumento exponencial no número de hospitais, de postos de saúde, que nós pudéssemos formar esse médico de forma adequada. Então, nós estamos formando demais e deixando a desejar um pouco na qualidade. Eu percebo aí, de uma certa maneira, nessa sua
fala que existem os senões de toda essa situação, né? E existe também uma preocupação. O senhor mencionou uma coisa muito interessante, é a questão da qualidade do ensino. Esses profissionais que estão no mercado, aparentemente em número acima do que o mercado consome, digamos assim, esses profissionais disponíveis, eles estão qualificados adequadamente para o atendimento à população? Como é que se observa isso? Como é que se cobra isso? O Rio Grande do Sul tem um histórico de excelentes faculdades de medicina e um excelente polo na formação de recursos humanos na medicina. Só que nós estamos vendo o aumento muito grande do número de vagas em algumas faculdades e o surgimento de novas faculdades de medicina sem a qualidade adequada. Essa que é a nossa preocupação, esse nosso porquê não é só um motivo de comemoração, esse aumento substancial no número de médicos. Por quê? Nós defendemos cada vez mais que se melhore a estrutura. Nós temos que ter mais hospitais, nós temos que ter leitos de internação, nós temos que ter ambulatórios para poder atender eventualmente esse paciente no posto de saúde, onde se pede um exame para esse paciente consiga fazer esse exame em tempo hábil, que o médico seja realmente um médico habilitado com boa formação. E isso é que falta, mas é por isso que é importante esse nosso espaço. Até gostaria de mais uma vez agradecer a TV Cachoeira por isso. Porque muitas vezes a dona Maria e o seu João vão lá no posto e não encontram médico. Opa, está faltando médico, nós temos que formar mais médicos. Não, não é isso, nós temos médicos em número suficiente. Eventualmente, se não está conseguindo atendimento, o gestor não está contratando médicos, está fazendo provavelmente contratos mal feitos, e é isso que nós temos que atuar nas políticas públicas de saúde mais adequadas para a nossa população. Existem aspectos a se considerar também. A Cachoeira do Sul, inclusive, é um município que está na luta aí por um curso de medicina e tem vários municípios se habilitando para isso. O governo federal coloca isso como uma das metas de abrir novos cursos, de possibilitar acesso à formação, mas é isso que o senhor menciona agora há pouco, a questão de existe a preocupação em formar, colocar mais mão de obra no mercado, mas a outra ponta lá é a questão de valorizar esse profissional, de colocar ele no local certo, de chegar aonde precisa, chegar até a dona Maria, o seu José, as pessoas que nos acompanham, é outra questão, são questões a serem analisadas, a serem consideradas. Sem dúvida alguma, né? Eu entendo que muitos municípios queiram faculdade de medicina, mas eles querem por quê? Porque faculdades vai trazer recursos para o município, vai ter aumento no número de aluguéis, vai ter aumento no número de vendas de refrigeradores, fogão, vai ter circular mais dinheiro nas cidades. Só que nós não vamos estar formando um profissional devidamente habilitado e com boa formação. Por quê? Para isso, para ter uma faculdade de medicina, nós precisamos de laboratórios, nós precisamos de hospital-escola, nós precisamos de uma rede de atenção primária à saúde, que são os postos de saúde adequados. Daí sim nós podemos vir a almejar a se construir uma nova faculdade de medicina, novas vagas. Nós precisamos primeiro ter a estrutura hospitalar para formar um médico devidamente qualificado para atender a nossa população. Não é pura e simples uma linha de montagem, onde que vai ali ou sair distribuindo diplomas, que a gente vai garantir um bom médico que vai resolver os problemas daqueles pacientes e daquela população que ele estiver atendendo. Doutor Eduardo, a gente agradece muito a sua participação, mas antes de encerrar, eu queria lhe fazer uma perguntinha final. Qual é o caminho? Nós temos, como a gente mencionou desde lá do início, um incremento no número de profissionais no mercado, existe essa preocupação com a qualidade da formação desses profissionais que estão aí, novos cursos estão sendo acenados por parte do governo, novas escolas abrindo, e aí, qual seria o caminho adequado, o caminho ideal, o caminho que, seria o propício para que essa situação de formação, de termos bastante médicos, repercuta lá na ponta, no atendimento bom para a pessoa que precisa, para aquela pessoa que, de repente, não pode pagar uma consulta, que é conveniado do SUS, enfim, e que precisa de atendimento, até porque a gente sabe que a população está adoecida e é uma situação que tende a piorar, infelizmente, né? Sem dúvida alguma. Nós temos que partir por duas vertentes. Uma na formação, na questão da educação,
nós temos que ter regras claras para a abertura de novas faculdades de medicina e até para a manutenção daquelas já existentes. O que são regras claras? Olha, aquela faculdade de medicina tem um hospital com no mínimo 200 leitos para seus alunos. Aqueles alunos terem à disposição laboratórios de anatomia, de fisiologia, de farmacologia. Aqueles alunos conseguirem ter acesso a fazerem estágio em unidades básicas de saúde, em postos de saúde adequados. Em resumo, ter uma estrutura não apenas de assistência, mas também na formação de recursos humanos. Não abrir faculdade sem ter essa estrutura. E a segunda questão, para melhorar a distribuição, é um plano de carreira, seja ele estadual ou federal, para conseguir distribuir melhor esses profissionais. Tá bom, então, doutor Eduardo, mais uma vez, obrigado por sua participação, pela disponibilidade em conversar com a gente, por esse tempinho aí conosco e com os nossos telespectadores, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar conversando com a TV A Cachoeira, estamos sempre à disposição para conversar com os senhores, sempre à disposição, e nosso muito obrigado. E qualquer demanda, por favor, nos traga. O CREMERS não é um órgão de classe dos médicos, é da medicina para toda a sociedade. Então, estamos abertos a críticas, sugestões e comentários. A gente agradece mais uma vez e seguramente voltaremos a disponibilizar aí do seu tempo, da sua atenção aí para conversarmos sobre outros assuntos, outras demandas que irão surgir. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Daniel Nunes, conversa aí então com o presidente do CREMERS, do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Neubach Trindade, conversando, contextualizando com a gente sobre o aumento do número de médicos no mercado. No Rio Grande do Sul, 51% aumentou nos últimos 13 anos. Parece bom, mas nem tudo que parece né? Então, né, a gente colocou aí na mesa a situação para o telespectador analisar aí, e muita coisa é necessária ainda para que a gente possa saudar e realmente festejar esse esse aumento de profissionais no mercado de trabalho. Eu volto contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E nós vamos a mais um bloco de interatividade para ouvir o seu recado, a sua informação, a sua notícia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos ver quem fala com a gente? O Carlos acha um desperdício a prefeitura fazer cancha de bocha. Gastem esse dinheiro em outra coisa, mais urgente. E ele diz aqui, caracteriza como uma palhaçada. Quero saber onde vão guardar as bochas para não roubarem, questiona aqui o Carlos. Está mencionando, né, esse projeto para a revitalização da Praça Honorato, que tem ali a previsão de um espaço, uma cancha de bocha. E o assunto já está gerando aí uma repercussão, algumas pessoas se colocando contrárias a ter esse espaço aí para bocha. Quem mais? Temos mais recados. O Wilton, de Cachoeira do Sul. Parabéns, equipe da TV Cachoeira, pela dedicação em nos trazer as melhores notícias diárias na televisão. Um recado para as autoridades da Secretaria de Obras. As ruas do bairro Augusta precisam de atenção. Está difícil a circulação de pedestres e veículos onde não tem calçamento, diz aqui o Wilton. Obrigado, Wilton, pela participação. Olha só, no YouTube a gente tem uma pergunta aqui bem importante, a Maria Ribeiro, falando sobre a dengue, né, sobre esses mutirões. Às vezes o fiscal vai lá, não tem ninguém em casa, ou então o morador não deixa entrar. E ela diz aqui, quando não tem ninguém em casa e o pátio está sujo e cheio de mosquito, o que fazer? Maria, tem 3 caminhos. A Prefeitura tem um mutirão para isso, uma força-tarefa com Secretaria de Obras, Secretaria da Saúde e Secretaria de Meio Ambiente. Então depende da situação, você pode fazer aí o relato para uma dessas secretarias. Eu vou destacar aqui os contatos e também a situação que deve ser relatada. Por exemplo, Secretaria da Saúde são assuntos relacionados a doenças da pessoa, então para atendimento e para orientações. Então, nesse caso específico, não adiantaria fazer a denúncia para a Secretaria da Saúde. No caso de obras, são assuntos relacionados a edificações, prédios abandonados, terrenos abandonados e casas também abandonadas. Qual o telefone da Secretaria de Obras? Código de área 51 3724 6117, tá bom? Meio ambiente, aí é o caso específico de focos de mosquito, piscinas sujas, água parada, você também pode fazer essa denúncia. Então é isso, nós vamos trazer segunda-feira mais detalhes sobre isso para atualizar aí a nossa comunidade. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia, continue com a TV Novo Tempo, hoje e no fim de semana, e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!